vencer algo que aos olhos humanos é impossível? Como? Essa é a pergunta de muitos, não é verdade? Que Deus abençoe vocês. Estamos aqui para dar continuidade à programação que você tem assistido e falar isso para você. Como vencer algo que aos olhos humanos é impossível. Por exemplo, quando se tem uma doença, a gente faz o quê? Claro, procuramos o médico. Todos nós, os médicos ficaram por Deus, alto lá, atenção. Mas quando chegamos ao médico, e o médico nos diz assim, a sua doença não tem cura, ela é crônica, você vai ter que aprender a conviver com ela, você vai ter que tomar remédios para dores pelo resto da vida. Isso é comum, todo mundo tem, ou a maioria das pessoas tem. E você chega à conclusão de que você vai ter que viver com aquela dor, vai ter que viver com aquela limitação pelo resto da vida. Como vencer? Através da fé em Deus. Porque aí é um milagre. E milagre se alcança através da fé. Milagre não se alcança, meu amigo, minha amiga, falando. A fé é a certeza, a obediência à palavra de Deus. Quando você crê, você tem a fé, então Deus opera o impossível. Como você tem acompanhado nas programações, você já assistiu aí vários testemunhos, talvez está assistindo a programação da igreja há algum tempo, nessa madrugada, você está assistindo aí testemunhos. Então, você já assistiu vários testemunhos, vários. Como eu vou colocar para você agora o testemunho da senhora Maria, que ela sentia muitas dores, quando ela foi ao médico, foi diagnosticada com fibromialgia, coisa assim, fibromialgia, né? Foi diagnosticada com essa doença, e ela tinha que conviver com dores, ela tinha que tomar remédios para as dores. Como viver? O médico falou para ela assim, olha, aprenda a viver com isso, não tem cura. E é claro, ela não dormia, fumava, bebia, porque é uma frustração, não é verdade? Ela se sentia frustrada com aquele problema de saúde. Mas não estava tudo perdido. Porque isso era a palavra de uma pessoa que não tem cura. Mas e Deus? Aquilo que eu falei, o Deus dos milagres. O que ele havia dito para ela? Bom, acompanhe essa história muito interessante da senhora Maria. De um momento para o outro, eu pensava que tinha problemas de coluna, até que se chegasse à conclusão que era uma doença que é chamada fibromialgia. Uma doença terrível, não deixava descansar, nem descansava. Corri todos os médicos, nada diziam, nada resolviam, e eles me diziam, tem que aprender a lidar com essa doença porque não tem cura. Tinha vício de fumar, não dormia e eu sofria. Eu só pensava assim, tenho tudo e não tenho nada. Os meus problemas começaram há mais de 20 anos. De um momento para o outro, eu pensava que tinha problemas de coluna, até que se chegasse à conclusão que não tinha nada a ver com coluna, mas sim com uma doença que é chamada fibromialgia, uma doença terrível. Andei muitos anos nessa situação, corri todos os médicos e todos esses médicos nada diziam, nada resolviam, tomei muita medicação que cheguei a rejeitá-la porque já não sabia, era tanta que eu já misturava, aquilo nada me fazia, as dores continuavam, eu psicologicamente andava sempre em baixo, com um ar muito triste, sentia muito o apoio do marido, das filhas, mas pronto, como é que eu ia dizer, eu enganava, tentava estar feliz, mas logo saindo da minha beira, a minha cara, notava-se logo que estava em baixo, triste, com dores em todo o corpo. Eu para estar de pé tinha que me encostar, sempre procurar uma parte de uma parede, ou então sentar-me, tinha que estar encostada, com dores. Sofria, que era um disparate, eu não me segurava sequer de pé. Cheguei ao como deixar de andar, ia para os médicos e eles nada resolviam, e eles me diziam, tem que aprender a lidar com essa doença porque não tem cura.
Eu só pensava assim, tenho tudo e não tenho nada. Além de sofrer com a patologia, eu sofria porque sabia que eles estavam a sofrer por causa de mim. Tinha vício de fumar, não dormia, toda a noite eu estava sempre bufando, a sofrer. Ai, era isto, não deixava descansar, nem descansava. Estava sempre à espera que viesse o dia para me levantar da cama. Vivia frustrada psicologicamente, andava sempre em baixo. Eu fui mandada para o senhor, portanto, para andar em psiquiatria. Nessa fase, eu é que não aceitei, mais uma vez, eu não aceitei a minha doença. Era horrível. Eu saio do restaurante e estava num sofrimento terrível. Eu só disse assim ao subir as escadas, eu não aguento mais estas dores, não é possível. Sentei-me no sofá, ligo a televisão e vejo um homem de Deus. E foi aí que eu ouvi um testemunho e então as lágrimas corriam a minha face. Era uma coisa impressionante. Digo assim, como é possível? Tenho eu a mania que sou, exatamente assim as palavras, que sou tão inteligente, existe a Igreja Universal do Reino de Deus e a darem um testemunho destes e eu a sofrer tanto, não é possível. Eu vou já amanhã. E foi isso que eu fiz. Esse primeiro dia, não há palavras, fui tão bem recebida que eu fiquei, digo assim, não é possível. Eu com tanto tempo a sofrer, eu nesse dia, parece que saí de lá, parecia que estava curada. O meu interior é evidente, com toda a fé, foi transformado, tudo mudou, foi curado, porque eu era uma pessoa muito arrogante, prepotente, tinha... Pronto, lá está, é mania, não é? Nós quando não conhecemos Deus, temos a mania que somos, e eu era prepotente mesmo. Eu hoje reconheço que tudo mudou em mim, mas foi mesmo pela fé. No percurso das reuniões, o Homem de Deus falando, o Espírito Santo, isso foi uma das coisas logo a seguir que eu quis muito. Batizei-me nas águas, não é? Assumi logo, ali morreu tudo completamente, a partir daí tudo foi mudando, como eu acabei de dizer, tudo foi mudando, só me faltava de facto essa parte do Espírito Santo. E eu, quando recebi o Espírito Santo, foi no trabalho. Estava numa reunião, não era reunião, era o Bispo Macedo falando, e eu parei de trabalhar a ouvir, prostrei-me de tal ordem que foi aqui que eu recebi o Espírito Santo. Foi uma alegria, nem há palavras. A partir daí, eu sou a pessoa mais feliz do mundo, porque apesar de ter a melhor família, tenho a melhor coisa que o Espírito Santo. Eu antes era uma pessoa muito sofrida, sempre com dores, não tinha solução perante os médicos, diziam-me que tinha que sofrer toda a vida, que era uma patologia incurável, mas eu sou a única pessoa que posso dizê-lo, tem cura sim. Como eu posso dizer, muita gente o pode dizer, há cura. Basta nós querermos ter fé, acreditar e procurarmos a presença de Deus, porque há cura. Eu antes era uma pessoa que sofria, não conseguia estar de pé, não conseguia falar com ninguém, não tinha uma conversa com nada nem com ninguém, sofria muito, mesmo muito. E hoje sou uma pessoa completamente, nem há palavras que eu possa explicar, feliz, com o Espírito Santo, não tomo medicação nenhuma. Hoje sou mesmo feliz, sem dúvida alguma. Sou feliz. Você veja que ela encontrou solução para o seu problema. Um milagre, claro. Deus operou o milagre. Hoje ela é uma mulher com autoestima, é uma mulher livre, uma mulher que hoje tem vida, está curada, e não só preencheu o vazio que havia dentro dela também, através do Espírito Santo, através da presença de Deus. Porque
O Espírito Santo é Deus dentro de nós. É uma promessa da Bíblia. O profeta Joel, que nós temos falado sobre o profeta Joel, que é o grande clamor que teremos agora, aliás, domingo vamos ter esse grande clamor, né? Lá no Monte Sião, o profeta, dirigido por Deus, ele falou que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, e o Espírito Santo mudaria. Jovens, idosos, não tinha idade. Porque quando o Espírito Santo vem sobre uma pessoa, muda o interior dela. Ela se torna uma pessoa forte, firme, uma pessoa animada, tudo ao contrário daquilo que ela era. Veja que quando ela recebeu o Espírito Santo, a senhora Maria, ela mudou. Agora ela é uma outra mulher. Agora ela já não se sente mais infeliz, uma complexada. Agora ela está transformada. E isso vai acontecer na sua vida também, tá bom? Buscando o Espírito Santo, a presença de Deus. Quero fazer um convite a todos vocês. Amanhã, quarta-feira, nós teremos o estudo bíblico, né? Que temos feito toda quarta-feira na Igreja Universal, um estudo do seu Bispo Macedo, para que você possa ouvir as trombetas, né? O anúncio das trombetas, que é a palavra de Deus sendo anunciada a todas as pessoas. Então você pode procurar uma igreja universal mais próxima da sua casa, quem vive no Luxemburgo, quem vive nas fronteiras, cidades vizinhas, né? Tem a França, que faz fronteira com o Luxemburgo, tem a Bélgica, tem a Alemanha, e você que vive no Luxemburgo. Basta você acessar o nosso website, centrodakey.lu, e ali você vai encontrar a Igreja Universal mais próxima da sua casa. Ou se você quiser participar conosco, nós estaremos nessa quarta-feira na nossa sede no centro do Luxemburgo, às 10 da manhã, às 3 da tarde, às 18 horas, como também às 19 horas e 30 minutos. No número 4 da Praça de Estrasburgo, você pode encontrar ali o Centro de Ajuda, né? Igreja Universal, Centrodakey, aqui no Luxemburgo. Centrodakey, você vai encontrar bem de frente à Praça de Estrasburgo, tá bem? Vamos acompanhar mais relatos, mais testemunhos de pessoas que encontraram a paz recebendo o Espírito Santo. A situação foi de uma vida destruída, um casamento destruído, que eu tive que sair de casa por maus tratos de violência doméstica. Tive que ir durante 6 meses para fora da minha própria casa, para uma casa de abrigo em Matosinhos, com os meus filhos. Por dentro estava destruída, amargurada, vontade de ir para o meio do nada e gritar, de acabar, sei lá, com a vida se fosse preciso. Teve um fim quando me fizeram o convite para vir aqui à igreja. Eu cheguei aqui, pronto, toda destruída, e quando comecei a vir e a ouvir a palavra, comecei a perceber que as coisas aqui dentro eram totalmente diferentes do que eu ouvia lá fora. Eu, bem, aqui é o meu sítio. Aqui é o meu sítio, portanto eu vou ficar. Comecei a ouvir a palavra, vir às quartas-feiras, e a partir daí fui buscando e comecei a sentir diferente de mim, como se uma alegria inesperável, pronto, sem explicação. E o Espírito Santo em mim agora não preciso de mais nada, a não ser do Espírito Santo. A importância de vir às quartas-feiras foi de ouvir a palavra para ser liberta, e a importância foi de estar agora feliz e não precisar de mais nada a não ser de Deus. Eu, antes de chegar aqui, andava muito triste, andava muito nervosa. A minha vida não tinha jeito. Desde que cheguei aqui, comecei a sentir-me melhor aos poucos, e agora estou melhor, estou mais alegre. Já não esqueço o dia, até esqueci o dia, agora já não esqueço, já tenho vontade de vir. Sinto-me bem, sinto-me melhor. De quarta-feira é eu ter o Espírito Santo que me guia, que venha para me guiar. Quero receber o Espírito Santo. Procuro, venho à busca dele. Você veja que o apóstolo Paulo chegou a dizer na sua palavra que há uma grande nuvem de testemunho que nos rodeia. E é o que nós temos visto, né? Quantos testemunhos
tem nos rodeado, ou seja, tem nos falado do poder de Deus, em mais diversos tipos de testemunhos. Então significa que Deus transforma uma vida, não importa o problema. É claro, depende de cada um de nós. Então se você diz, tem mudança para mim, tem chance para a minha vida, claro que tem, mas depende de você. Depende de você crer, como falamos a semana passada, né, sobre a pessoa tomar uma decisão, depende de você tomar uma decisão e de você buscar a Deus, tá bem? Bom, nós vamos agora fazer uma oração por todos. Se você deseja, você pode pegar um copo com água, nós vamos consagrar essa água, tá bem? Hoje quem vai fazer oração por nós é o pastor Luiz está lá no SOS Espiritual. Pastor Luiz, tudo bem, pastor? Por favor, faça a oração pelas pessoas e, por favor, tenha pessoas que nos ligaram, poderia ler alguns nomes? É isso mesmo, senhor Bispo Gilmar, nós estamos aqui diretamente da Central de Atendimento, prontos a ajudar a esta pessoa. Eu já quero deixar aqui a nossa morada ali em Esternac, número 63, Rua Delagar. Esse amigo que vos fala, Luiz Mendonça, eu me coloco à sua disposição para lhe ajudar. Mas você está sofrendo agora, padecendo e precisa de ajuda? Pegue no seu telefone, ligue mais 352-661-483-761. Nós vamos lhe atender. Como o caso, por exemplo, da Isaura, a Isaura que ligou aqui para a Central e ela pede oração, pois sente que há uma situação maligna na sua vida. Tudo o que ela faz corre mal, tudo está dando errado para ela. Nós temos também a Gilmara que pede oração, pois tem problemas espirituais. Depois que o marido morreu, ficou com um vazio na alma, sente-se muito triste e vazio. É claro, ambos precisam que o Espírito Santo habite dentro de você, para que não mais você tenha esse vazio. Mas antes disso é preciso que você passe, sim, por uma corrente de libertação, por um tratamento espiritual. Por isso, você deve nos procurar na sexta-feira. Nós vamos lhe ajudar. Nós vamos ajudar você em todas as Universal espalhadas por todo o Luxemburgo. Você é o nosso convidado especial. Vamos agora ao momento da oração. Pegue nas suas mãos o seu copo com água. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós agora, meu Deus, consagramos esta água. Quando essa pessoa beber desta água, que ela tenha vida, meu Deus, que ela tenha paz, que ela tenha força. Oh, meu Senhor, essas pessoas que ligaram para cá desesperadas, já não sabem mais o que fazer, já tentaram de tudo, mas até agora, meu Deus, nada aconteceu. Por isso, nós pedimos ao Senhor que o Senhor dê para ela força e coragem, para que ela procure o centro de ajuda universal mais perto dela. Nós assim determinamos em nome do Senhor Jesus e se você crer, diga amém. Beba desta água, receba a paz, receba a força, receba a coragem. Pra que tentar mostrar aquilo que não sou? Se tu conheces todo meu pensar e esquadrinhas o meu coração. Graças a Deus, né? Claro que Deus, Ele ouviu a sua oração. Não importa. Ah, mas eu tenho a minha religião. Nós não estamos falando de religião, estamos falando de fé em Deus. Se você tem fé em Deus, Deus com certeza te ouviu, tá bem? A oração foi feita, essa água que foi abençoada, você já bebeu? Se não bebeu, beba um pouco. Ah, pode sim, pode guardar para alguém? Também pode. Você beba um pouco, guarda outro pouco para dar para uma pessoa que está doente, um familiar, um amigo. Agora, crendo, tá bem? Crendo de que Deus vai operar. Bom, nós estamos chegando ao final da nossa participação do programa Luxemburgo em Direto, mas amanhã nós estaremos com vocês nesse mesmo horário. Que Deus abençoe a todos. Prepare-se. Para um dia que vai marcar a sua vida para sempre. Diretamente do Monte Sião, o altar natural de Deus,
no local que marcou a história da humanidade. Dia 2 de agosto, bispos e pastores de todo o mundo vão unir-se num clamor pela sua vida, para que a chuva serôdia alcance o seu interior. Não deixe passar esta oportunidade de transformação da sua vida.